Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse canal nós falamos sobre vida plena, sobre vida abundante. E hoje vamos falar sobre emagrecimento, vamos fazer algumas análises, vai ser muito legal. Vou deixar umas dicas práticas no final. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ajude esse canal a crescer. Sempre na segunda-feira nós falamos sobre emagrecimento, sobre a ótica da espiritualidade. Isaías 53, um texto muito conhecido, muito amado por muitos aí, né? Então vamos ler Isaías 53, versículos 4 e seguintes. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. E Isaías está falando sobre Jesus, né? Jesus não tinha chegado ainda na terra, né? Como homem, já estava, mas não como homem. E aqui Isaías está falando sobre essa cura completa que nós temos direito, baseado aqui na ação redentora, no sangue de Jesus. E muitas vezes nós contemplamos essa palavra, nós acreditamos nessa palavra de Isaías 53 e nós olhamos para o nosso corpo físico, nós olhamos para a nossa disposição, para a nossa saúde, para o nosso peso, para a nossa estrutura física e parece que não bate muito o som com a imagem, né? Não bate muito, porque a saúde que nós temos não combina com a ação redentora que Jesus já concluiu na cruz. E aí a gente fala, onde é que está o erro? Onde é que está a falha? Por que eu não tenho ainda acesso a tudo que Deus já me entregou, que já me deu, né? É bom a gente sempre lembrar que a obra está consumada. A obra na cruz encerra, fecha um ciclo perfeito da obra perfeita de Deus. E se eu não tenho no meu corpo a saúde que o Senhor veio trazer, se eu não tenho nos meus resultados dentro de mim, da minha saúde, tudo isso, eu não tenho essa vida plena ainda, eu preciso então entender que não tem a ver com o que está faltando Deus fazer. Então eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida para acessar tudo o que Deus já fez por nós. Essa história que é colocada aqui em Isaías, certamente ele já levou sobre si as nossas dores. Tudo já está resolvido no castigo que ele sofreu por nós. Quando nós entendemos que essa treta que está falando aqui não começou aqui em Isaías, na verdade ele começou no jardim. Quando nós entendemos a profundidade dessa briga, nós nos posicionamos. Vou repetir o que eu acabei de falar, porque isso é a chave que nós vamos hoje falar aqui, é a chave para a vida plena, e eu estou falando do corpo, eu estou falando de peso ideal, saúde ideal, disposição ideal, eu estou falando de tudo isso no corpo. É claro que ele trouxe para nós em todas as áreas, mas eu estou falando na segunda-feira especificamente sobre corpo, sobre emagrecimento, sobre saúde. Então olha só, a treta toda começou no jardim. E quando nós entendemos essa confusão que aconteceu, essa briga mesmo que aconteceu no jardim, nós nos posicionamos para acessar o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Isaías 53. Se está um pouco confuso aí, não se preocupe que nós vamos entender agora que treta que foi essa. Olha só, eu imagino que você já saiba, mas a confusão de Satanás com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, não começou depois que nós estávamos na terra. Essa confusão ela começou muito antes. Então Satanás ele já se posicionou contra Deus muito antes de eu e você existirmos, né? Antes de Adão e Eva chegar no paraíso. Satanás já tinha se posicionado contra Deus, já tinha acontecido tudo aquilo, ele foi tirado, né? E ele levou um terço dos anjos, toda essa história que nós já conhecemos. Isso aconteceu muito antes do homem ser criado. E um dia, conta, né, a palavra de Deus está lá em Gênesis, lá no iníciozinho de Gênesis, conta que Satanás estava dando uma volta. E ele, de repente, ele olha, isso está em Gênesis, tá, gente? Estou contando aqui do meu jeito, mas na verdade, essa é a palavra de Deus, está lá em Gênesis. E Satanás olha para o jardim que Deus tinha feito, e dentro do jardim, ele estranhou uma criatura lá dentro. Ele olhou e falou, mas que é isso? Deus está ali. E Satanás viu que não era Deus. Na verdade, era o homem. Mas por que ele assustou e ele achou que era Deus? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nessa hora, Satanás treme, porque tudo o que ele queria era ser como Deus. E ele viu que tinha sido feito alguém ali que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas alguém foi feito à imagem de Deus. Tudo o que Satanás queria na vida, ele estava vendo na frente dele. E ele enlouquece no ódio, né?
E ele envia então um dos seus, ele envia a serpente para falar. A voz da serpente vem para quê? Isso é muito profundo. A voz da serpente vem para tirar o homem do jardim. Então quando eu falei, nós lemos Isaías 53, mas na verdade a treta começou no jardim. A treta é sempre essa. Satanás quer se parecer com Deus, mas não parece. Então ele quer tirar de nós o que nós temos de mais nosso, assim, que é o melhor que Deus deixou para nós. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Então a voz da serpente vem justamente para tirar o homem do jardim, que aconteceu lá no Éden, lá no iniciozinho. E aí ele fala, né, come disso aqui, relaxa, fique em paz, pode ficar tranquilo, come isso aqui, certamente não morrereis. Esse é o mesmo discurso. É tão interessante, entendeu um jargão por aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Já ouviram essa? É a mesma coisa aqui. O golpe é antigo de Satanás. O golpe é antigo, cai quem quer. A mesma coisa que Satanás falou para tirar Adão e Eva do jardim, ele fala hoje da mesma forma comigo e com você. Você consegue imaginar? Hoje se fala tanto de o estereótipo da beleza, emagrecer para quê? Estereótipo da beleza, não seja escravo da beleza. Cuidado, viu? Quem está falando aí é a serpente. A serpente está dizendo para você que você não é a imagem de Deus. Você consegue imaginar Adão e Eva com a barriga caindo em cima da cinta? Você consegue imaginar isso? Você acha que é assim que eles eram? Você consegue imaginar Adão e Eva lá no início, com tanta gordura no corpo, que eles não têm energia para poder se relacionar bem com Deus, que fala que todos os dias, no final do dia ali, na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão e com Eva. E aí, você consegue imaginar então essa imagem lá no início da história? Você acha que essa imagem é a mesma imagem que nós olhamos hoje? Agora eu estou olhando aqui para fora aqui no condomínio, uma pessoa ali que deve ter uns 50 quilos acima do peso. Estou vendo ali agora, um vizinho andando ali. Você acha que a imagem que eu estou vendo aqui é a mesma imagem que Adão e Eva tinham? Não, né? Não é não. Você consegue imaginar depois, em outra dispensação, Jesus vindo inaugurar nova dispensação, a dispensação que ele traz, que ele abre. Você consegue imaginar Jesus acima do peso? Não, nós não conseguimos imaginar isso. Né? Não é um estereótipo de beleza, é imagem e semelhança do Criador. Então quando nós olhamos para a nossa imagem no espelho, ela reflete a imagem e semelhança. E aí quando nós entendemos que não é isso, não foi isso que o Senhor projetou para nós, nós olhamos, a gente está vendo hoje pessoas muito jovens falando de esteatose hepática. Na linguagem popular, a tal da gordura no fígado. Você acha que combina alguém que é imagem e semelhança de Deus na sua juventude? E essa juventude, estou falando só de 20 não, mas também tem gente de 20 já na situação. 30 anos com esteatose hepática, com gordura no fígado, 40 anos com gordura no fígado, 40 anos com pressão alta, 40 anos com o triglicérides na beirada, então já explodiu lá para cima, 30, 40 anos com a glicose explodindo, já indo para o início ali de uma pré-diabetes. Você acha que isso combina com a imagem e semelhança de Deus? Então nós temos que ter cuidado para nós não ouvirmos a voz da serpente, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe é o mesmo. Aí ela falou lá com Adão e Eva, não morrereis, certamente não morrereis. E hoje o discurso é o mesmo, só que ela mudou um pouco para combinar com essa época e fala, não, mas o remédio controla a sua esteatose hepática. Não, mas olha só, você ainda, a sua gordura no fígado tá só nível 1, tá nível 2. Sabe fulano? Nossa, fulano já tá nível 3. Serpente falando na boca das pessoas. Eu ouvi esses fins de semana um vídeo que viralizou, uma pastora, 40, 50 quilos acima do peso, no púlpito, falando muito forte, né, com palavras, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, e citando algumas coisas, e falando de maneira muito incisiva, de que nós temos que aproveitar, que Jesus aproveitava a vida, e que nós precisamos aproveitar a vida, né, comendo aquilo que é gostoso, porque isso é um prazer. E ela falava muitas coisas assim. E ali nós então estamos vendo uma mulher que se propõe a servir Deus, sendo usada a boca dela com o discurso da serpente. O discurso da serpente. Então nós temos que ter discernimento nesse tempo, para discernir qual é a voz da serpente. O que ela está dizendo para nós? O que ela está fazendo para eu e você nos afastar da imagem e semelhança de Deus?
Então quando você olha no espelho, quando você olha para a sua energia, quando você olha para a disposição que você tem para começar uma segunda-feira. Segunda-feira, nós estamos falando aqui 7 horas da manhã, na segunda-feira. A sua energia é aquela energia de se encontrar com alguém, dá choque, você está animado, você está feliz, você está cheio de vontade de fazer o que tem que ser feito, você já sabe o que Deus quer que você faça. E essa energia, essa vitalidade, essa vida flui de dentro de você e você faz o que tem que ser feito. Se não for assim, você tem que ajustar. Você tem que dizer por que eu não tenho energia logo cedo. Por que eu estou cansado em plena segunda-feira? Por que eu estou desanimado e estou achando que eu não consigo mais emagrecer? Por quê? Provavelmente você está ouvindo a voz da serpente. Mas como nós pensamos que as pessoas que estão próximas de nós, que nós amamos, elas não podem ser usadas pela serpente, porque a serpente é algo que rasteja por aí. Não, a serpente não rasteja por aí. A voz da serpente vem daquela amiga que nós gostamos, muitas vezes com pai e com mãe, muitas vezes pode vir, como eu citei aqui agora, de um pastor, de uma pastora, de um padre, que não quer que você emagreça, que acha que não precisa emagrecer, porque ele também não emagreceu. Quantos líderes religiosos extremamente acima do peso nós vimos hoje? Esse líder, ele ouviu a voz da serpente, mas ele não discerniu, porque tem a ver com o corpo, e ele não discerniu que corpo, alma e mente faz parte da mesma criação de Deus. E ele acha que espiritual é uma coisa, físico é outra coisa. E ele é usado, essa pessoa é usada como a voz da serpente para tirar eu e você do jardim. Isso pode se colocar em qualquer situação. Quando nós estamos ali, uma pessoa que está ali num casamento, numa família, e ela ouve uma voz e dizendo que se ela tiver uma aventurazinha, tá tudo certo, ela também está ouvindo a voz da serpente, que está tirando ela do jardim do casamento, está tirando ela do jardim da família. Mas aqui nós estamos dando ênfase para a questão da vida saudável e ativa. Então cada vez que você pensa em fazer alguma coisa, em fazer uma atividade física, que seja uma caminhada, que seja um treino em casa, que seja para academia, e alguém diz para você que não vale a pena, que não é legal, que você não vai conseguir, alguém lembra para você que você já começou muitas vezes e que você desistiu de todas, essa pessoa que está falando para você não é que ela seja má, mas ela só está sendo usada pela serpente para tirar você do jardim. Talvez você já saiu do jardim. Só que Isaías 53 é justamente a volta para o jardim. Você pode falar, André, eu não tenho mais jeito, eu já estou tão acima do peso, eu já estou velha, eu já estou cansada, eu já estou doente, meus índices estão tudo ruim, eu já estou com doença diagnosticada, eu estou ferrada, não tem jeito para mim. Aí nós pegamos Isaías 53. Certamente ele já levou sobre si tudo isso. Sim, eu sei que você saiu do jardim. Eu também já saí do jardim. Só que Jesus veio para trazer o jardim de volta. É a nova chance, é a nova esperança. O sangue de Jesus nos garante voltar para o jardim. Voltar para ser imagem e semelhança daquele que nos criou. Sim, nós perdemos o jardim. Sim, nós perdemos de viver o melhor de Deus. Sim, nós deixamos muitas vezes em algumas áreas de ser imagem e semelhança de Deus. Sim, nós perdemos isso, mas não está perdido. Por isso Jesus foi enviado para reestruturar, restaurar. Jesus não veio como uma parte da história. Ele veio, como Isaías já falava, muito antes de acontecer, Isaías já falava dele. Certamente ele já veio, ele já terminou a obra, ele já fez, ele já nos colocou de novo no jardim. Então cuidado agora com as vozes que você está ouvindo. Quando as pessoas disserem que você não vai conseguir, que você já tentou muitas vezes, quando as pessoas disserem que isso é ditadura da beleza, saúde não é ditadura da beleza. Saúde é ser imagem e semelhança. Peso ideal não é ditadura da beleza. Eu estou aqui falando para você que você pode estar ouvindo vozes que estão representando a serpente. Se alguém diz para você, acorda, isso é ditadura da beleza, você não tem que ser magra. Eu digo para você que existe um peso ideal. Eu digo para você que existe uma imagem e semelhança. Existe um padrão, mas não é um padrão de beleza. É um padrão de saúde e vida plena. E nós temos que decidir, eu e você, nós temos que decidir, nós vamos ouvir quem? Nós vamos ouvir quem veio nos colocar de novo no jardim, ou nós vamos continuar ouvindo a serpente. E muitas vezes essa serpente já falou tanto na nossa cabeça, que nem vem ninguém mais falar, ela está dentro de você, a voz ecoa dentro de você. Por quê? Porque você ouviu tanto essa voz,
Você já ouviu tanto, você já permitiu tanto que essas pessoas falassem na sua vida, que não precisa mais. A serpente já não manda mais ninguém falar, porque essa voz está ecoando de dentro de você. André, eu me identifiquei, o que eu faço agora? Se posicione, lembre quem é você. Lembre qual é a sua origem, lembra qual é a sua imagem e semelhança. Lembra que vida plena é um direito seu, não é um luxo, não é uma modinha. Vida plena foi o que Jesus veio restaurar para cada um de nós e nos colocar de novo no jardim. E o jardim que estamos falando aqui é o jardim da saúde, é o jardim da disposição, é o jardim do peso ideal, é o jardim de estar com uma idade e parecer outra, muito menor. Não porque você quer se passar por jovem, mas porque você tem a juventude dentro de você. Porque você decidiu se posicionar exatamente naquilo que é seu direito. Você nasceu com esse direito. E se você perdeu, não se preocupe. Ele já veio, já morreu na cruz por você. E ele traz para mim e para você o direito de nós voltarmos para o jardim e termos com ele essa vida plena. Para mim e para você isso. Vamos então hoje, se você já está focado, parabéns. Se você já está voltando a se cuidar, se você já está nessa vibe, parabéns, você já entendeu o que é pra você. E se você está desanimado, não se preocupe. Sabe por quê? As misericórdias do Senhor, elas já se renovaram nessa manhã. E nós temos direito de surfar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, porque tudo se renovou, não só nessa segunda-feira, mas nesse dia que Deus já fez para mim e para você. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser, no Thanks God Every Day.